Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e ótima noite a todos. Você também que é ouvinte, você que não é cristão, você ainda que não serve o Senhor Jesus Cristo, essa mensagem também é para você. Nós temos que trazer à tona toda a verdade, porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a pura verdade. Ele é exclusivamente a verdade de Deus. A verdade revelada ao homem, Porque Ele veio do céu, deixou seu trono de glória para assim revelar, a sua verdade, para assim trazer, até Deus novamente todas as almas dos homens que estavam condenadas, ao lago de fogo e enxofre. Então Jesus veio para nos livrar da condenação. Ele veio para nos salvar. Eu vou deixar um versículo ao seu coração e ao meu coração nesta noite, no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra do Senhor não pode falhar. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós temos que entender uma coisa, que tudo que está fora do Senhor Jesus Cristo é mentira, é engano, Porque a verdade é somente Ele. Não existe duas verdades, três verdades. Só existe uma verdade. Como também só existe um só Senhor. Como diz o livro de Efésios capítulo 4. Fala que Jesus é o único Senhor. Só existe um Senhor, diz a Bíblia. Um Deus só e um só Senhor. E a Bíblia diz mais também, no livro de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que fala também que só existe um Senhor. Então a Bíblia diz: no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você não ouça mais ninguém, não vá para os águas de ninguém, não acredite em nada que as pessoas te falarem, te ensinarem, a não ser o que Jesus falou. Se alguém for te ensinar a palavra, o que Jesus ensinou, ouça, preste atenção. Mas fora isso, se não tem nada a ver com Jesus, nem com o Evangelho, nem com a palavra de Deus, rejeite, despreze. Porque nós temos que somente ouvir a doutrina de Jesus Cristo, porque é a verdade. A verdade é só uma, a verdade é somente o que Jesus falou. O que saiu da boca de Jesus é a verdade. Eu vou deixar um versículo, outro versículo para vocês, para nós nesta noite. No livro de João, o Evangelho, capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus falou que a voz dele, o que ele falou é a verdade. Então nós não devemos andar na mentira, não devemos andar no engano, de nada que vai contra a palavra de Deus. Não devemos acreditar, nem dar crédito, nem absolver. Lixo nós desprezamos. O que não presta nós temos que deixar, colocar num bolso furado e deixar cair. Nós temos que deixar entrar num vidro e sair no outro. Nós temos que estar somente com a verdade. E a verdade é o que Jesus falou. Nós temos que estar nos alimentando da verdade de Deus. O Senhor Jesus disse que Ele era o pão da vida. O Senhor Jesus falou que Ele era a água. Ele é a fonte da água da vida eterna. Então nós temos que nos alimentar do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que
aquele que se alimenta de Deus, né? Aquele que se alimenta de Deus, né, nunca mais terá sede. Jesus falou isso, né? Jesus falou, aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, né? Nós temos que ter fartura de Deus. Nós temos que ter, né, dentro do nosso coração, né, Deus dentro de nós, né, para transbordar. Foi para isso que fomos feitos, né? Nós fomos feitos para que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, templo da verdade. A nossa boca tem que proferir verdade. O nosso entendimento, nosso consciente, subconsciente tem que estar na verdade, né? Tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus é a cabeça, né, do varão, né? Jesus é a cabeça da mulher, né? Então Jesus é a cabeça. Não só a cabeça do homem e nem da mulher, mas ele é a cabeça de toda a igreja. E a Bíblia diz que nós temos que ter também a mente de Cristo, né? Nós temos que ter a mente de Cristo sobre a nossa cabeça. Nós não temos que ter mais a mente mais imoral, a mente suja, né, do que não presta, de tudo que é pecado. Nós temos que ser renovados no entendimento do Senhor Jesus, né? Nós temos que ser renovados, né? Como diz a palavra do Senhor, nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, dentro de nós, né, nós temos que ter somente a verdade. Porque a verdade, né, ela traz a justiça, né? Jesus falou que ele era a verdade. Então, o Senhor Jesus disse aqui, todo aquele que é da verdade, ouve a sua voz, né? Falou na cara de Pilatos, né? Porque Pilatos é um mentiroso, né? Pilatos é uma raposa, que nem Jesus falou, chamou ele que era raposa, né? Porque nos homens não existe verdade nenhuma, né? Então, o tema hoje é a verdade. Vamos falar da verdade. Jesus é a verdade de Deus, né? Não ouça Francisco não, Papa Francisco, ele é um mentiroso, um filho do diabo. Ouça ele não, né? Não ouça também nem Buda, nem Maomé, né? Nem o Evangelho de Allan Kardec, né? Nenhum outro, nem os Testemunhos de Jeová. Não escuta ninguém deles, não escuta eles não, né? Nenhum falso líder religioso, porque todos que falam outra doutrina, qualquer ensinamento, qualquer coisa que não for o que Jesus falou, é mentira, é do diabo, não é de Deus, né? O de Deus, o que é de Deus é só o que Jesus falou, né? O que Jesus falou é o que é descido do céu. Jesus disse, né? O que eu ouvi de meu Pai, isso eu estou anunciando a vocês, né? Jesus falou, o que eu ouvi de Deus, o meu Pai, né? É o que eu estou anunciando a vocês. Aqui ele falou, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E só ouve a voz de Jesus as ovelhas. Os bodes não vai ouvir. Né? Como ele falou no livro de João, capítulo 10. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então siga o Senhor Jesus Cristo. Tome ele por verdade, porque ele é a verdade. Para de acreditar no diabo e na mentira. Tome o Senhor Jesus Cristo como exemplo, né? Como exemplo. Às vezes as pessoas tomam qualquer pessoa por exemplo, né? Mas Jesus Cristo não quer tomar por exemplo. Fique sabendo uma coisa, aquele que se envergonhar do Senhor Jesus Cristo, ele também vai se envergonhar de você, né? Diante de Deus. A Bíblia diz, aquele que não confessar o Filho, né? Aquele que negar o seu Filho, né? Em qualquer ocasião, em qualquer momento, né? Diante de qualquer pessoa, diante de uma situação, né? Essa pessoa será negada diante de Deus se morrer assim. Então confesse, tome por exemplo como honra, né? Tome como algo, né, que é honroso, né, para nós. Nós não somos nem dignos, né, de anunciar, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas tem muita gente que tem vergonha do Senhor, né? Nós temos que ter vergonha de andar no pecado, andar na mentira. Nós temos que ter vergonha, né, de fazer o que é pecado. Porque o pecado, o salário é a morte. Diz a Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tome por verdade Jesus Cristo, porque Ele é a única verdade. Desacredite em qualquer um, mas acredite em Jesus, que você vai ter a vida eterna. Não acrescente mais nada, não misture mais nada. Não pegue nada do mundo, nada pensamento dos homens, doutrina dos homens, né?
para querer misturar com o evangelho de Jesus, não. Né? O evangelho de Jesus é santo, é exclusivo, né? É extraordinariamente, né, vindo do céu, do coração de Deus, de perto de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus. Então não misturem o evangelho de Jesus, né, com qualquer porcaria, qualquer mentira, qualquer coisa do diabo que tem por aí, não. Siga no evangelho, por ele puro, né? Tome ele puro, se alimente dele puro, não misture com porcaria, não. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não poder sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Então o cálice de Deus é puro, né? Você não pode botar a boca no cálice de Deus, né? E no cálice dos demônios. Toma decisão na sua vida, né? Porque em cima do muro, né? Tem gente que não quer ser de Deus, não quer ser do diabo, né? Mas ou é de um ou é de outro. Ou você é do Senhor Jesus e de Deus, ou você é do diabo, né? Não tem meio termo, não. Tem gente que não quer agradar um, né? Mas a Bíblia diz que aquele que agradar um desprezará o outro. E aquele que desprezar um, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Ou vai se dedicar a um, né? E desprezar o outro. Então, a verdade é essa. Não misture nada. Se alimente da palavra. Viva como Jesus ensinou, né? O apóstolo Paulo disse: o que vocês têm visto em mim, né? O que eu fiz, né? O meu comportamento, como ele disse na sua palavra, né? Se vocês fizerem como eu vos mandei, né? O Deus de paz será com vocês. Assim ele falou na sua palavra. Então, nós estamos falando, irmãos, né? Da única verdade que existe. A verdade de Deus. A verdade é Jesus. Perguntaram ao Senhor Jesus. Perguntaram a ele: o que faremos? Em João 6,60, João capítulo 6, versículo 28. Perguntaram ao Senhor Jesus: o que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus disse, João 6,29, a obra de Deus é esta, que creia naquele quem ele enviou. Amém? Que Deus te abençoe, né? Te dê uma ótima noite. Que o poder, a misericórdia, a graça, a luz e o amor de Deus, né, esteja te alcançando tua casa. Né? A verdade é Jesus. Leia a Bíblia para que você não seja enganado. Porque o que tem hoje no mundo é enganador e mentiroso. Né? Só para ganhar like, só para ganhar curtida nos vídeos. Né? Você tem que ver. Né? Você tem que examinar os vídeos, ver se aquilo está na Bíblia mesmo. Entendeu? Porque hoje tem muito mentiroso. Nós temos que andar na verdade. Como eu já disse, ouça a verdade. Fulano é homem de Deus, mas falou isso, aquilo, outro. Vê se está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, foi o diabo que falou pela boca dele. Amém? Que Deus abençoe e te dê uma ótima noite em nome do Senhor Jesus.